Vem aí mais um vídeo, ou áudio, né, como preferirem, do professor Olavo de Carvalho. Se inscrevam aí no canal, apoiem nosso canal, curtam, compartilhem e vamos aí para ver se a gente muda o Brasil. Abraço, fiquem com Deus. The conquest of a position or a high position or a position in the academic world is very complicated. Você tem que dominar todo um vocabulário técnico, You have to master an entire new technical vocabulary. aprender a falar com certas entonações, You have to learn how to speak with special or certain intonations or certain intonation, né? intonations. Então, você tem que aprender a evitar certas palavras, You have to learn how to avoid certain words. evitar certos olhares, You have to learn how to avoid certain ways of looking at things, of people. ou seja, existe uma infinidade de códigos que você tem de aprender para você se tornar uma pessoa normal no meio acadêmico. So, in sum, to sum up, you have to learn a number of codes in order for you to become someone in the academic world. Tudo isso é muito complicado e trabalhoso, And all this is very complicated, and it requires a lot of work. mas o que isso tem a ver com o objeto que você está estudando? And then you have to ask, but what does any of this have to do with the subject matter you want to study or you are studying? Eu asseguro para vocês que a dificuldade de mudar de sexo é maior do que a dificuldade de falar dessas coisas no meio acadêmico. I can assure you that the difficulty, it's much more difficult to change your sex than to talk about those things in the academic world. Eu li um livro sobre memórias de um transexual arrependido, que depois de mudar de sexo ele decidiu que não queria mudar mais. So I read a book about a transsexual that regretted or repented having changed his sex. And then he decided that he wanted to go back to his previous sex. Essas transições de sexo e gênero são muito fáceis no diálogo acadêmico. So what I mean is that these transitions, these passages or modifications from one sex to another, you can easily speak about them in the academic dialogue. Você pode dizer que essas coisas são relativas dentro do debate You acadêmico. can even say that those things, those notions are relative in the academic debate. Mas quando você fez a transição de sexo e depois você quer voltar atrás, você vê que não é tão fácil assim. But when a person has his sex changed and then change his mind and want to go back to his previous sex, well, then you see that those notions are not so relative, not so easily changed. Pois é, quantos de nós que nascemos no sexo masculino não nos perguntamos muitas vezes como que uma mulher sente, como que ela vê, não é isso? So many of us who have been born males, it's not unusual that we ask ourselves, well, but how exactly does a woman feel things? How does she look at things? How is it to be a woman? E imaginariamente nós podemos chegar, vamos dizer, a grande profundidade nessa fantasia. Né? So in imagination, we can go to real depths in this kind of fantasy. O grande romancista francês Jules Barbey d'Aurevilly escreveu um romance que é narrado por uma mulher. The great French novelist Jules Barbey d'Aurevilly wrote a novel whose main character, narrated by a character that is a woman. É. E você lendo aquilo, você sente o estilo feminino. And when you read this novel, you can really feel the woman touch, woman style in the novel. Nem por isso Barbey d'Aurevilly pôde deixar de fazer a barba enquanto estava escrevendo o livro. But that doesn't mean that Barbey d'Aurevilly could avoid shaving while he was writing his novel. E se no esforço de se identificar com a mulher, você chega ao extremo de se submeter a uma cirurgia de mudança de sexo, And if a person trying or attempting or striving to become a woman, if this person subjects himself to sex change operation or surgery, você vai ter uma experiência, vamos dizer, de uma grande intensidade, this person will have an experience of
great intensity, que nenhuma mulher jamais teve, but that no woman has ever had. e que tornará você eternamente diferente de uma mulher. And this experience will turn this male changed into woman into something very different, absolutely different from any regular. Isto é só um exemplo, um caso extremo de até que ponto o debate acadêmico, o debate intelectual pode se tornar separado da experiência real. This is just to give an example of to what extent the academic debate can become separated, detached from real life. Quando uma pessoa começa a estudar filosofia, When a person begins to study philosophy, ela tem diante de si toda uma tradição filosófica e uma cultura filosófica. this person has in front of him a whole tradition and a whole philosophical tradition and a whole philosophical culture, Cuja aquisição será enormemente trabalhosa e ocupará a vida dela durante anos. whose mastering or absorption will be extremely difficult, will give her a lot of work, and he will probably have to spend his whole life trying to absorb this philosophical tradition and culture. É claro que toda essa tradição filosófica se reporta remotamente a um mundo real e uma experiência real. Of course, this whole philosophical tradition refers to a real world or to the real world. É como você aprender uma nova língua. In a sense, to learn this philosophical tradition is like learning a new language. Para as pessoas que usam essa língua diariamente, o foco da atenção delas não é a língua, mas os objetos a que a língua se reporta. For people who speak the language we want to learn, the focus of the people who speak the language you want to learn is not the language itself, but the objects or the objects to which the language, the words refer to. Mas para o estudante o problema é a língua e não os objetos. But for someone who's studying that language, the problem is language, the words, and not the objects to which the language refers. Por exemplo, durante um tempo eu tentei estudar alemão no Instituto Goethe, em São Paulo. For instance, for some time I tried to learn German in the Goethe Institute in São Paulo. Mas eu desisti porque eles queriam que eu aprendesse 40 nomes de diferentes tipos de salsichas. But I eventually gave up because they want me to learn 40 different names of 40 different kinds of sausages. Quando eu só conhecia duas. But I only knew 2 kinds of sausages. Aquilo existia para os alemães, mas não para mim. So those 40 kinds of sausages existed for the German. Então o meu problema não eram as salsichas, eram as palavras. To me, the problem were sausages were not the problem at all, but the words, namely the sausages, were the problem. E na França, onde existem 4.000 tipos de queijos? So what about France, where there are 4,000 kinds of different kinds of cheese? Então, isso quer dizer que o conjunto de símbolos, ele se torna para você uma coisa opaca. So this means that any set of symbols can become an opaque thing for you. It can become opaque for you at the same time. E a mesma coisa acontece com a tradição filosófica. And the same thing happens to when we're talking about the philosophical tradition. Sem contar a pressão que você sofre na sua adaptação à condição de estudante de filosofia. Of course, we have to also take into account all the pressure that is placed upon you when you, for you to adapt and become part of the academic environment, to become a student. Então imagina quanto tempo passa desde o momento em que você entra na faculdade de filosofia até o dia em que você possa voltar à realidade do qual os filósofos estavam falando. So take all this into account and try to imagine or try to reckon how long it will take, how much time there is from the moment you began study philosophy in in college, and when you decided, or when you actually can go back and study reality instead of studying philosophy.
Suponha, por exemplo, que você está estudando alguma questão que esteve em debate, digamos, na Igreja Católica no século XII. Let's suppose, for instance, that you are interested in studying some question that was debated in the Catholic Church in the 12th century. Para as pessoas que estavam envolvidas naquele debate, For the people who were actually involved in that debate in that time, não era uma questão acadêmica. that question was not exactly an academic question. Você sabe que nos concílios, na época, era comum as pessoas se matarem umas às outras para resolver as suas divergências teológicas. So, for instance, you know that it was not unusual that during councils, church councils, people would actually come to kill one another in order to solve a particular topic of theology. Mas esse não é o risco que o estudante corre. But this is not the risk, not exactly the risk that a student nowadays have or has to face. Ele corre, por exemplo, o risco de ser feito de ridículo na frente dos colegas. The risk, or one risk that a student has to face now in academia is, for example, to become, to make a fool of himself or to become ridiculous in front of his classmates. Ou o risco de ser reprovado no fim do ano. Or simply the risk of, getting a bad grade or fail a discipline at the end of semester. Que tremendo esforço de abstração interna ele não precisaria para estar mais interessado, vamos dizer, no drama do século XII do que no drama dele mesmo? So try to imagine the huge effort of abstraction that this student has to do to make in order to be more interested in that particular topic discussed in the 12th century in the Catholic Church, more interested in that particular topic than in the promise of his academic life. Então, quando você começa a estudar filosofia, você recebe, por exemplo, todo um vocabulário técnico. So when you begin to study philosophy, you receive a whole technical vocabulary Que tem que ser dominado de alguma maneira that you have to master in some way or another, e que você mesmo vai usar nas discussões filosóficas. that you yourself are going to use this vocabulary in your philosophical discussions. E preste bem atenção que o que interessa ali não é a adequação entre o termo e o objeto referido, So note well that in learning this vocabulary, what really matters is not the adequacy between any philosophical term or a philosophical term and the object to which this philosophical term refers to, but mas a relação entre esse termo, tal como este filósofo usa e tal como outro filósofo usa. what really matters is that you understand the relationship between how this particular philosopher uses a particular term and how another philosopher uses or refers to that term. Você imagina, por exemplo, vamos pegar um tópico simples, o conceito de intelecto em Santo Tomás de Aquino. So let's take, for example, a simple topic, the concept of intellect in Thomas Aquinas. O que se escreveu sobre isso soma milhares e milhares e milhares de páginas. So what people have written about it, amounts to thousands and thousands of pages already. E em todas essas páginas, você pode ler tudo isto, você não vai ver nunca a questão, esse raio de intelecto existe mesmo? So you can read through all those thousands of pages and you will never find the following question. But does this intellect really exist or not? Porque você não está interessado no intelecto, e sim no conceito de intelecto em Santo Tomás de Aquino. Because people are not interested in knowing if the intellect really exists. They are people who study the concept of intellect. Thomas Aquinas are interested in the concept of intellect in Thomas Aquinas. Então você vê a diferença em que está a situação do estudante de filosofia hoje e a situação em que estava Sócrates. So I think you can realize or perceive the difference between the situation of a philosophy student nowadays and the situation of a philosophy student in the time of Socrates, for example. Você vê que nos diálogos socráticos, todas as questões colocadas são questões imediatas da sociedade onde ele estava. So you can see that in the Socratic dialogues, all the questions asked or discussed were questions taken from
the actual life or the current life of the Athenian society at that time. Não eram questões acadêmicas. Those questions were not academic questions. Não existia academias. There were no universities or academic institutions. Então, diga. Então, como isso é diferente então do status questione que você sempre pode ser parecido, pode ser até confundido, não? O status questione de uma... O status questiones é outro problema, porque o status questiones, para você descrever o status questiones, você tem que pegá-lo desde o estado atual, ou seja, como você o recebe no mundo acadêmico, e tem que remontar até a origem da questão. Então você tem a história das discussões inteiras. Quando você faz a história das discussões inteiras, quando você domina o status questiones, aí pela primeira vez o objeto real do qual você está falando aparece na sua frente. So the question was, what is the difference between absorbing a philosophical tradition or studying, for instance, the concept of intellect, Thomas Aquinas, and studying the state of knowledge or status questiones of a particular topic, particular subject. So Love said, well, when you try to gather together the status questiones or the state of knowledge about a particular topic, what you do is that you gather or information about the whole tradition of discussion about a particular topic. So everything that has been said or discussed, or all the main stages of the discussion about a particular topic. And when you do that, the experience that you have is that you, for the first time, you can be sure that you have the real. Alguma visão do objeto. Yeah, you have some sort of understanding or clearer understanding of the subject or the topic you're studying. Porque o conjunto das controvérsias é tão confuso. Because the whole set or the whole group, the whole number of controversies around the topics is usually so confusing. Que você vê que não existe uma solução interna para aquilo, mas que você vai ter que apelar à sua experiência real. That after reading through all these debates and controversies and discussions, you come to the realization that it is not possible to solve that problem or you're studying by appealing to The discussion itself. The discussion itself. You have to appeal to your own experience in order to solve a problem that you're studying. Melhor ainda, essa experiência sua, pessoal, estará enriquecida pelas diferentes perspectivas que você absorveu. And what is more and better is that after you actually have studied every stage of a debate of a question, you have acquired the status questiones, your imagination, you will be enriched by the different perspectives that are part of the tradition of debates about a particular topic. Mas note que, em geral, os estudantes não chegam a este ponto. But you have to notice that, in general, students never reach this kind of knowledge, never reach this point. E o estudo acadêmico não exige que eles cheguem a isto. And the study, the kind of education they have in academia does not require of them that they reach this kind of understanding of a topic. Exige apenas que eles dominem o debate enquanto tal. The academic education only requires of them that they understand the debate itself. Eu dei um exemplo disso outro dia com relação ao debate do argumento de Santo Anselmo. So, for instance, I gave an example of what I'm saying now a couple of weeks ago when I was talking about the debate over Saint Anselm's argument. Santo Anselmo, ele argumentava que um ser necessário, Deus, tem de existir necessariamente. So Saint Anselm argued that a necessary being, that is God, has to exist necessarily. Então, apareceram contestações e defesas desse argumento. So, over time, there have been, people refuting and defending Saint Anselm's argument. E você pode contar a história desse debate. And you can tell the story of this
debate. E escreveu uma tese acadêmica a respeito. And you can write an academic thesis about the debate over Saint Anselm's argument. E eu lendo uma dessas histórias, eu percebi alguma coisa. While I was reading one of those histories or stories about debate over Saint Anselm's argument, I realized that Santo Anselmo havia exposto este argumento num livro que ele escreveu sob a forma de prece. I realized that Saint Anselm presented his argument in a book, and he wrote his argument in this book in the form or in the by way of a prayer or as a prayer. Então ele estava falando com Deus e não falando a respeito de Deus. His argument was part of a prayer in which he talked with God and not talked about God. Então ele cria aquele argumento como uma espécie de esclarecimento intelectual da experiência da prece. So he created that argument, that famous argument, as a kind of intellectual clarification of his experience of praying. Ou seja, a ênfase não caía no argumento enquanto tal, So the emphasis was not laid upon the argument. Saint Anselm didn't emphasize the argument itself, but ou aquilo que eu denomino extrusão, é um termo geológico que diz extrusão é o magma escorrendo entre as rochas, né? Então, tem uma substância viva, ardente, saindo no meio das pedras. Peraí que eu perdi a primeira parte. O que ele estava fazendo era algo que eu denomino extrusão. So he was not. His focus was not in he was not focused in creating an argument about the existence of God, but what he was doing is something that I called. I don't know if this term exists in English, so I'm sorry. But, Existe I think extrusion. it's extrusion or extraction, which means it's a geological term that I use to refer to the kind of experience that Saint Anselm had. Which in geology, extrusion or extraction means when the It's extrusion. extrusion, yeah, okay. So extrusion means that when lava comes out of a volcano, a hot burning. Escorre entre as rochas. Oh, okay. So when lava or magma comes out of a volcano and through the rocks, something like that. No, I know an extrusion. Oh, Yeah. okay. Thank you. E, I didn't know you did. You could have told me. então, a prece é uma experiência que milhões de pessoas tiveram. Tá So certo? prayer is a kind of, to pray or praying is a kind of experience that millions of people have had. Mas, evidentemente, existe ali dentro algum componente cognitivo, um componente intelectual. But it is obvious that in a prayer or in a prayer there is an intellectual component, a cognitive element. E era isso que Santo Anselmo estava tentando puxar de dentro da prece. And it was this intellectual component that Saint Anselm was trying to extrude from the experience of praying. Isso quer dizer que nós podemos estudar esse argumento, e esse pode continuar sendo debatido ao longo dos séculos, So it means that we can study Saint Anselm's argument, and people can have debates and more debates, throughout the centuries about it, sem jamais voltar à experiência originária de onde Anselmo tirou aquilo. and these people can do so without never going back to the originary experience from which Saint Anselm took or derived his argument. Então, isso quer dizer que dentro do debate acadêmico, as questões, os termos, podem chegar a ter um significado completamente diferente daquele de onde surgiram. So this means that in the context of an academic debate, questions and issues can have a meaning that is completely different from the meaning these questions or issues have in the context of where they came from. Então, você vê que as filosofias elas não surgem sozinhas. Existe sempre um agente humano real por trás de tudo isso.
So we know that philosophies do not emerge by themselves. There's always a human being, there's always human agents involved in it. There's always a human agent that creates philosophy. Mas a experiência originária, ela deixa de ser o foco de atenção dos estudos, porque a evolução dos debates cria, vamos dizer, a sua própria complexidade. But the original experience of philosophers ceases to be the focus of our attention, and the studies about it became Cria a sua própria complexidade. because the studies about a particular question create their own complexity, their own Sua própria dificuldade interna. difficulties. Então, uma comparação com a atividade do artista vai esclarecer isso bem. So let's make a comparison between this and the activity of an artist, for example. Se suponhamos um escritor de ficção, um romancista, um novelista, assistiu a determinados fatos que tiveram grande impacto na imaginação dele. So suppose that a novelist or a writer witnessed certain facts that have made an impact upon his imagination. Como que ele vai transformar isso numa narrativa de ficção? So how does this writer transform his witness or the facts that he witnessed into a fiction narrative? É claro que ele tem à sua disposição toda uma tradição literária. Of course, that he has at his disposal a whole literary tradition que lhe ensina, por exemplo, diferentes estruturas narrativas, diferentes maneiras de lidar com o tempo. And this tradition teaches him different ways to different narrative structures, different ways of dealing with time, for instance. Mas ele não pode copiar nada disso. But he cannot simply replicate any of this. Porque ele tem que escrever algo que valha por si e que possa ser compreendido sem o conhecimento dessa tradição. Because a writer has to write something that has a value in itself, and that can be understood without any reference to the literary tradition. Por exemplo, Dostoiévski escreveu um romance. Em princípio, é preciso que você possa compreender o romance de Dostoiévski sem você ter lido Pushkin, Lermontov e não sei o que mais. For instance, Dostoevsky, if you read any of Dostoevsky's novels, in principle, you have to be able to understand his novel without resorting to, or without knowing, or having read Pushkin, Lermontov, or any of those writers of the Russian literary tradition. Ou seja, ele não pode usar termos que estejam consolidados e gastos na tradição. So a writer cannot use terms that are worn out and crystallized in the literary tradition. Ele tem que escrever, para usar um termo que foi usado a respeito de Tolstói, como se a própria vida falasse. A writer has to write as though life itself was speaking. Mas um filósofo não pode fazer isso. But a philosopher cannot do the same things as a writer. Porque se ele escrever uma obra que seja totalmente original do ponto de vista literário, because if a philosopher writes a work that is completely original from the literary point of view, ela estará fora do debate filosófico tradicional. His work will be outside the philosophical debate. Ou seja, cada palavra que ele usa tem que estar referida claramente e, por assim dizer, reconhecivelmente à tradição de uso daqueles termos. So each word that a philosopher uses has to be clearly and recognizably in accordance with the tradition, the uses of that word in the philosophical tradition to which he belongs. A atividade do filósofo sempre se dá, vou dizer, como continuidade, como continuação de uma tradição. So the activity of a philosopher is always a continuation or an extension of a tradition. E não é uma criação original. And the activity of a philosopher is never an
original creation. E é exatamente por isto que se torna difícil para o leitor, para o estudante, remontar desde as teses filosóficas até a experiência originária. This is why it is extremely difficult for a student of philosophy to go from philosophical ideas or theses to the original experience of philosophers. Ao passo que esse retorno à experiência originária, no caso da obra de ficção, é absolutamente necessário, senão você não entende a obra de ficção. Whereas this going back to the original experience is absolutely necessary for you to understand a fiction, a work of fiction. Por exemplo, se você está lendo um romance, você não consegue imaginar as cenas. For instance, if you are reading a novel, you cannot imagine a certain scene Fisicamente, physically. você não entende o romance. If you cannot imagine the scene physically, you can. There are certain scenes if you cannot imagine physically, you cannot understand the novel. Ou seja, ao ler o romance, você não pode ficar só naquela faixa conceptual e verbal, você tem que voltar à imaginação e memória. So when you read a novel, you can't simply be confined or confine yourself to that kind of verbal and conceptual realm. You really have to try to imagine how things would have happened in reality. E, em geral, as faculdades de filosofia não avisam os estudantes que é preciso fazer a mesmíssima coisa com os textos filosóficos. And in general, philosophy schools or academic philosophy, philosophers do not tell their students that you need to do the exact same thing you do in order to understand a novel with the concepts used in philosophy. Se você não é capaz de remontar a experiência originária, você realmente não entende a filosofia. So if you're not able to go back to the original experience that gave birth to a concept, it means that you don't understand philosophy. E acontece que essa experiência originária, ela está subentendida na maior parte das obras filosóficas, está subentendida e não exposta. And the fact is that, the original experience of a philosopher is just implied in a philosophical work, or is simply implied in philosophical works. It's not explicitly said in a philosophical text. A não ser que o filósofo tenha tido a amabilidade de contar a sua autobiografia espiritual. Unless, of course, the philosopher you study or reading was kind enough to tell you his own intellectual autobiography. Como, por exemplo, Eric Voegelin, For example, Eric Voegelin, nas suas reflexões autobiográficas, his autobiographical reflections, ele conta o impacto que teve para ele a experiência, vamos dizer, dos movimentos ideológicos de massa. First, he tells us the impact that the mass ideological movements had upon his mind. Que não apareceu para ele como um problema acadêmico. And this impact was not an academic. This impact didn't appear to him as an academic problem at all. Mas apareceu como a Gestapo batendo na porta enquanto ele fugia pela porta dos fundos. The impact that he had was like the Gestapo knocking at his door, and he had to, he had to flee his house when the Gestapo arrived. Então, quando ele descreve a filosofia como o esforço de um indivíduo encontrar um princípio de ordem na sua alma para fazer contraste com a desordem da sociedade em torno, ele está contando algo que se passou realmente. So when Eric Voegelin describes the philosophical effort, or the effort of a philosopher, as the effort of finding in your own soul a principle of order, and then contrasting this principle of order that you found with the surrounding disorder, he's not describing an academic experience, not an academic thesis, but an experience that he went through. Do mesmo modo, quando Platão, nos seus diálogos, descreve a figura do filósofo e a contrasta com a do ou sofista, ou filodoxo, como às vezes eles chamam, In the same way, when Plato describes the figure of a philosopher, or what a philosopher is, and contrasts a philosopher with the philodoxos or aphilodoxos,
Isto não reflete uma ideia, mas a experiência real que ele teve ao conhecer Sócrates. This is not just another idea by Plato, it's an idea that he had. But this description reflects, or this comparison or contrast reflects a real experience that he had. Não podemos esquecer que filósofo naquele tempo não era uma profissão acadêmica. We can never forget that to be a philosopher was not to be philosophy was not an academic profession, occupation. Era um tipo completamente novo de atividade intelectual. Philosophy was a completely new kind of intellectual activity Que contrastava com tudo que existia no ambiente. that was very different, contrasted with everything that existed in the environment. E que aparece não como uma profissão, uma disciplina, mas como um ser humano de carne e osso. And philosophy didn't appear at that time as a profession, an occupation, or academic discipline, but philosophy emerged as a flesh and blood person. Paul Friedlander, no grande livro dele sobre Platão, Paul Friedlander, in his great book about Plato, ele gasta páginas e páginas contando o impacto da experiência que teve sobre o jovem Platão, o conhecimento, ele ter encontrado essa pessoa. and Paul Friedlander, in his book about Plato, he goes on pages and pages trying to describe the impact and the experience that Plato went through when he met that person that incarnated or embodied philosophy. Pessoa que adquire para ele uma dimensão quase mítica.